Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Eu trouxe para nossa galeria mais um objeto amaldiçoado. O Museu Whitby, no condado de North Yorkshire, na Inglaterra, tem um acervo bem variado, com peças curiosas. Mas com certeza nenhuma delas é tão curiosa e com uma história tão fantástica quanto a Mão da Glória. A Mão da Glória ou a Mão do Enforcado é uma mão humana, mumificada, que pertenceu a um criminoso que foi à forca. Depois de preparada e enfeitiçada, se tornaria um poderoso amuleto que serviria para, digamos, ajudar a outros criminosos. E isso não é uma lenda. Acontecia, de fato, na Idade Média. A mão de um criminoso enforcado era disputadíssima por ladrões e praticantes do ocultismo. Eles aguardavam ansiosamente que houvesse alguma execução na forca, para na calada da noite conseguir a mão do morto. Depois de cortar a mão direita, ela deveria ser preparada pela própria pessoa que iria usar seus poderes. E a receita é bem minuciosa, um ritual de vários dias. A mão deveria ser enrolada em um pedaço de pano e bem apertada para que não restasse sangue. Depois teria de ser colocada em um recipiente de barro com sal e pimenta. Depois de 15 dias nessa solução, e bem seca, deveria ser exposta ao sol forte para terminar a secagem. Caso não tivesse sol, esse processo teria de ser feito em um forno, aquecido com verbena e samambaia. Durante os dias em que a mão ficaria secando, vários cânticos e encantamentos eram feitos e repetidos. E depois disso, então, deveria ser feita uma vela. Um dos ingredientes para a vela seria a gordura do próprio enforcado, misturada a cera virgem e gergelim, e o pavio, feito com os cabelos do morto. E depois desse rolê todo, a mão do enforcado ou a mão da glória estava pronta. Seu poder principal seria adormecer e paralisar totalmente os habitantes da casa onde ela é acesa, como se estivessem em coma, e permaneceriam assim enquanto a chama estivesse ardendo. A maneira perfeita para alguém roubar uma casa tranquilamente. Somente o dono da vela receberia sua luz. Para os outros, a escuridão era total. E a mão poderia queimar para sempre, sendo que somente o dono poderia apagá-la. Ou então, outra pessoa que conhecesse a magia também poderia fazer isso, com sangue ou leite, e assim o feitiço seria anulado. Cada dedo aceso representaria um dos habitantes da casa escolhida. Se algum se recusasse a acender ou apagasse, era sinal que alguém não foi afetado pelo feitiço e não dormiu. Teria acordado ou havia menos membros na casa do que dedos. A mão que está exposta no Museu Whitby foi encontrada acidentalmente no começo do século XX. Um colecionador de antiguidades, Dr. J. E. Chalmers, comprou um chalé antigo em Denbigh. A casa estava à venda há muito tempo e foi entregue com todos os móveis e decorações. Chalmers sabia que a casa havia pertencido a um homem com uma reputação meio duvidosa, mas ele não se importava, ele queria há muito tempo aquela propriedade. E já no primeiro dia na casa nova, se deparou com uma mão direita de um homem pendurada, meio escondida, ao lado da porta. E sabe-se lá por que ele decidiu guardar aquela coisa por muitos anos. Sua intenção seria, em algum momento, enterrá-la no cemitério de Denbigh. Mas acabou desistindo,
e preferiu entregá-la a um historiador. Esse sabia do que se tratava. Sabia que estava de posse da mão da Glória, a mão do enforcado, e doou a peça ao museu em 1935. É onde ela está até hoje. O historiador, que até então acreditava que a mão do enforcado seria só mais uma lenda da Idade Média, depois de ter o artefato nas mãos, começou a mudar de opinião e resolveu então pesquisar mais. E acabou encontrando histórias de roubos praticados com o uso da mão do enforcado. Um deles, um documento antigo e escrito à mão, conta que no ano de 1797, os proprietários de uma estalagem em Bowersmoon, Yorkshire, não tinham hóspedes. Caía uma tempestade muito forte e eles já se preparavam para dormir. Os dois funcionários, o mordomo e o cozinheiro, estavam verificando as trancas nas portas e nas janelas. Eles faziam isso toda noite. E foi aí que ouviram batidas na porta da frente. Outra funcionária já estava em seu quarto, nos fundos da cozinha, e ao ouvir que alguém batia a porta àquela hora da noite, resolveu espiar. Viu que era uma senhora com capa e capuz que tremia muito por causa do frio. Por causa do tempo ruim, ela pediu hospedagem. Sem pensar duas vezes, o dono da estalagem deixou que ela entrasse. Indicou a ela uma acomodação em frente à lareira e depois disso todos foram dormir. Como dormia por ali mesmo, a criada começou a ouvir barulhos no cômodo ao lado. Já era madrugada e, escondida, conseguiu ver que a velha tirou a capa e, na verdade, era um homem. Desconfiada, ela continuou a observar. E a coisa ia ficando cada vez mais estranha quando a moça viu que o homem retirou de dentro da capa uma mão seca, ossuda, e começou a acendê-la enquanto recitava palavras que a deixaram bem assustada. Apesar de, em algumas vertentes da lenda, contarem que apenas o dono da mão pode ver a luz acesa, nessa história, a criada conseguiu ver. O hóspede estranho conseguiu acender só 4 dos dedos, menos o polegar. Como não tinha visto a moça, pensava que somente 4 pessoas estariam na casa. Aí nem insistiu mais. Só que 2 outros homens estavam esperando do lado de fora e ele os deixou entrar. E os 3 se reuniram em volta daquela mão acesa e recitaram mais palavras. Depois de deixarem a mão em um canto do cômodo, começaram a encher as sacolas com tudo que viam pela frente. Aproveitando que estavam distraídos, a criada, bem assustada, caminhou na ponta dos pés até o quarto do mordomo e tentou acordá-lo de todas as maneiras. Mas o homem nem se mexia, por mais que ela o chacoalhasse, gritasse ou empurrasse. Ela então decidiu chamar pelo patrão. Ao chegar no quarto, viu que ele e a esposa estavam deitados lado a lado na cama, de olhos abertos, vidrados, paralisados. Parecia que nem estavam respirando. E é claro que ela também não conseguiu acordar. Foi quando se lembrou daquela mão acesa. Lembrou-se também das palavras que os homens disseram. E logo ligou as peças. Era um feitiço. Então, talvez, se apagasse a vela, tudo podia acabar. A mão ainda estava acesa no cômodo e os ladrões ainda fazendo a limpa na casa. Mas em outro ponto. Sem perder tempo, a criada foi até a cozinha e tentou apagá-la, assoprando, apertando o pavio. Mas isso só parecia fazer com que brilhasse ainda mais forte. Mas ainda acreditando que era um feitiço, tentou apagar com água, com cerveja, com vinho, mas nada resolvia.
E, já desesperada, tentou pela última vez, usando a jarra de leite que estava em cima da mesa. E, para sua surpresa, a vela apagou. Subindo de novo as escadas, apavorada, mas mesmo assim em silêncio, conseguiu acordar seus patrões e avisou que tinham homens roubando a estalagem. O patrão desceu as escadas armado e, junto ao cozinheiro e ao mordomo, surpreenderam os ladrões e, apontando a arma, os colocaram para fora da casa. Mas os ladrões continuavam circulando a estalagem, batendo nas portas e janelas, exigindo que devolvessem a mão, e se fizessem isso, eles iriam embora. Mas é claro, o homem sabia que eles estavam mentindo, e o dono da casa começou a atirar neles pela janela. E aí não teve opção, eles precisaram ir embora. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada e, com a ajuda da criada, identificaram rapidamente os ladrões. Havia até um pouco de sangue na entrada. Alguns deles tinham sido feridos, mas a chuva, com certeza, apagou todo o rastro. Eles foram presos e, como era a lei, condenados à forca. Eles passaram uma noite inteira ainda pendurados, para servirem de exemplo. E na manhã seguinte, quando a polícia voltou ao local da execução para recolher os corpos, tomaram um susto ao ver que todos eles estavam sem as mãos direitas. E como eu disse, essa história foi tirada de papéis antigos. Ao que parece, foram os relatos dos moradores e dos funcionários da estalagem à polícia. Nessa pesquisa, o historiador também descobriu que a mão do enforcado foi confiscada pelas autoridades e acredita-se que seja a mesma que está em exposição no museu e que também, possivelmente, seja a única existente, a única que sobrou. Logo eu volto para trazer para nossa galeria mais um objeto amaldiçoado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.